Cumprimento a igreja com a graça e a paz. Motivo de muita alegria, né? Estar aqui, eu estou um pouquinho nervosa. Na frente da câmera eu fico bem nervosa. Mas amém. A vontade do nosso Pai. Seja nossa, ele seja feita dele. Eu quero estar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que fale com essa igreja, assim como Ele falou comigo. Os irmãos continuem de pé, fechem os olhos. Meu Pai, nessa noite, ó Deus, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, pedindo ao Senhor, ó Deus, que venha falar, ó Pai, aos nossos corações, assim como o Senhor já falou comigo, que venha nos ensinar, nos despertar, ó Pai. É tempo, ó Deus, de vivermos atento a tudo que o Senhor quer falar conosco, atento a tudo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento do Senhor. O vaso é de barro, Senhor, é pequeno, mas é do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa falar, Pai. É o pedido, ó Deus, que eu te faço nesta noite. E já te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês me falam. Tá abrindo... Vou levantar. Gente, eu com o microfone também. Vou estar abrindo a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 7, versículo 5. A minha Bíblia é a mensagem de estudo e ela tem a linguagem contemporânea, bem atual. Se vocês sentiram diferença aí, não se estranhe, mas ela é bem diferente. Vou ler até o 13. Amém? 7, do 5 ao 13. Noé fez conforme Deus ordenou. Noé estava com 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Ele, sua esposa, os filhos, cada um entraram no barco para escapar do dilúvio. Animais puros e impuros, aves, criaturas que rastejaram foram de 2 em 2 até Noé e o barco, macho e fêmea, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. 7 dias depois, as águas do dilúvio chegaram. Isso aconteceu no ano 600 da vida de Noé. No dia 17 do segundo mês, as fontes subterrâneas incorrompem e todas as janelas do céu se escancararam. E a chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. E foi nesse dia que Noé, sua esposa e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, cada um com sua esposa, entraram no barco com eles. Entraram todos os tipos de animais selvagens e domésticos, todos os tipos de criatura que rastejavam, todas as espécies de ave e tudo que voava. Eles se dirigiram de 2 em 2 até Noé no barco, todos que tinham fôlego de vida, macho e fêmea, de cada criatura, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. Então o Eterno fechou a porta. Amém? Essa mensagem, né, tem como tema o milagre na família. E eu achei muito interessante, né, que a gente gosta muito de falar sobre Noé e a gente aprende muito com Noé, né? Mas eu achei muito interessante o ensinamento que ele trouxe, que traz para nós, né, como família. E a gente vai aprender aqui, né, nessa noite, como eu aprendi também muito, como desenvolver, né, algumas habilidades na família, através, né, dos ensinamentos de Noé e sua família. Então, eu quero dizer que a gente nasce com algumas capacidades, mas é preciso desenvolver elas, né? A Analice já vai fazer 2 aninhos
E ela está desenvolvendo algumas habilidades, né? Ela já nasceu com a capacidade de andar, de falar, né? Mas ela ainda está desenvolvendo. Ela já aprendeu a andar e agora ela está aprendendo a falar. E assim também é nas nossas vidas, né? Nós nascemos com algumas capacidades, mas aí no decorrer da nossa vida a gente vai desenvolvendo, né, a habilidade. E o que me chama a atenção é que Deus ele fez uma promessa, né, para Noé e sua família. E essa promessa, ela estava condicionada à obediência, né? Noé, a gente começou a ler no versículo 5, que diz que Noé ouvia Deus, né? Noé ouviu tudo que Deus disse para ele e obedeceu, né? Deus falou uma vez com Noé. É muito lindo isso, né? Porque às vezes Deus tem que falar com a gente várias vezes para a gente poder compreender, né? E Noé era muito sensível. Eu creio que ele era um homem muito espiritual, porque ele ouviu a voz de Deus uma vez só, né? E construiu um barco, né? Eu ouvi o Cláudio Duarte falar. Ele nem questionou se tinha quantos pregos, quantas madeiras. Ele nem questionou nada, né? Ele ouviu apenas uma vez e obedeceu. E eu já aprendo com isso aqui. Mas eu quero começar, né, a dizer que a gente precisa de desenvolver essa habilidade de ouvir a Deus, né? Porque muitas das vezes a gente chega na presença de Deus e só quer falar e não quer escutar, né? Às vezes também a gente quer só falar e escutar quase nada, né? Eu acho que alguém colocou isso no grupo esses dias, né? No grupo da nossa igreja. Foi muito interessante e abriu mais ainda a minha mente. Então eu quero dizer que nós devemos, né, pedir a Deus que nos dê essa capacidade, que nos dê essa habilidade, né, de ouvir a voz de Deus, né, de ouvir Deus falar conosco, né? Nós precisamos de desenvolver isso. E no mundo que a gente tem vivido hoje, né, a gente obedece leis, a gente obedece algumas regras, mas eu quero chamar a atenção para a nossa vida familiar, né? Como é que nós temos vivido os princípios de Deus na nossa família, né? Como é que nós temos, né, desenvolvido a habilidade de ouvir a Deus, de obedecer a Deus e aplicado isso na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, no nosso casamento. Eu queria um pouquinho de água. E aí Deus foi falando comigo, me instruindo. Nos tempos atuais que nós temos vivido, né, nós vemos que o inimigo ele tem atacado a nossa família de várias formas, né? A gente trabalha com criança e a gente vê, né, como as crianças têm sido atingidas, como a família, né? A gente vê muito divórcio, muitas pessoas desistindo das suas casas, das suas famílias, e a gente às vezes nem acredita, né? Casamentos são desfeitos. E verdadeiramente a gente vive o tempo como de Noé, como está lá em Mateus. E a gente deve se despertar para isso, porque a minha família é algo que eu tenho de mais precioso, né? É algo que eu recebi de Deus que é muito precioso. E eu sou mordoma da minha família, então eu tenho que me atentar para isso, né? Que nós somos mordomos de Cristo. E a nossa família, ela também faz parte dessa mordomia. E nós vamos ter que dar conta disso, né? Para Deus, nós vamos ter que dar conta. Então a gente tem que se importar com a nossa família, a gente tem que se importar com a nossa casa, assim como Noé. E Noé, ele desenvolveu a habilidade de obedecer a Deus e de cultivar a autoridade na família, né? Noé, ele ali empenhou a autoridade dele, né? Porque só Noé, gente, ouviu a voz de Deus. A família dele, os filhos dele, a Bíblia não fala que eles ouviram. Quem ouviu a voz de Deus foi Noé. E de repente a gente fala assim, mas só eu que busco, né? Só eu na minha casa que oro. Às vezes meus filhos não estão na presença, ou meu esposo não está na presença. Mas aqui só Noé ouvindo a voz de Deus foi suficiente para que toda a família dele entrasse na arca, né? Foi suficiente para Deus. Só Noé ouviu a voz de Deus e colocou em prática. Mas a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, alguns valores que são inegociáveis na família.
é que a presença de Deus estava na família de Noé. A presença de Deus é muito importante. A presença de Deus não tem que habitar só no templo ou só dentro de nós, né? Outro dia eu estava fazendo devocional de manhã e eu gosto muito de ler a palavra, de meditar. Que eu estava com a porta fechada, meus filhos estavam na sala e o Senhor falou comigo que não é suficiente, que eu tenho que me importar com a vida espiritual dos meus filhos. Não é suficiente só eu fazer o meu devocional, só eu fazer a minha oração, né? Tenho que me importar e instruir eles também a fazer, né? E às vezes a gente acha que não, né? Às vezes a gente ora, a gente busca, a gente lê a Bíblia, mas se esquece de instruir os nossos filhos também nisso, né? E Noé, a presença de Deus estava na família dele. E eu quero te fazer uma pergunta, assim como Deus fez para mim. Vocês conseguem enxergar a presença de Deus dentro do lar de vocês? Tem espaço para essa presença de Deus operar, para Deus manifestar essa glória dele lá dentro do lar da casa de vocês? Porque se essa presença de Deus, ela habitar, ela estiver lá, não se preocupe. Não se preocupe. A presença de Deus estava na família de Noé. A presença de Deus está na nossa casa. Nós só precisamos atrair ela, né? Nós só precisamos despertar que a presença de Deus está no nosso lar. Que a presença de Deus, a glória de Deus, ela quer ser manifestada, né, dentro da nossa casa. E nós precisamos nos despertar para isso. Então, a segunda coisa que a gente aprende é que Noé, ele mais uma vez, né, ele desenvolveu a habilidade da liderança no seu lar. E como que é difícil, né? Às vezes é muito mais fácil a gente ser líder na igreja, a gente ser líder no serviço, a gente ser líder em qualquer lugar. Mas dentro do nosso lar é muito difícil você liderar. E Noé, ele fez isso, né? Noé, ele liderou a casa dele, ele recebeu de Deus essa autoridade, né? Quando ele ouviu a voz de Deus, Deus falou para ele: entra você e a sua casa. Deus não falou entra só você. Deus falou entra você e a sua casa. E ele obedeceu. Entrou ele e a casa dele. Então, Noé, ele liderou a sua casa. Ele liderou a sua família, né? Com comando de Deus. Através da instrução de Deus, ele liderou a sua casa e a sua família. E nós, gente, como que nós temos liderado a nossa casa, a nossa família? Né? Como? Né? Para lidar, para influenciar os nossos filhos, para influenciar a nossa família, é preciso de um comando de Deus, é preciso de ouvir a voz de Deus. E se a gente não tiver sensível à voz de Deus, a gente não consegue liderar os nossos filhos, a gente não consegue liderar a nossa casa. Mas Noé, ele conseguiu. E essa foi uma habilidade que ele desenvolveu, né, diferenciada, porque veio de Deus. E esse é o mistério. Esse é o mistério, quando a gente consegue desenvolver habilidades vindas de Deus. Essa habilidade de Noé veio de Deus. Porque os filhos dele poderiam não ouvir ele, os filhos dele poderiam não seguir, né, os passos de Noé. Mas ele desenvolveu uma habilidade diferenciada, porque ouvia a voz de Deus, né? Então eu quero falar mais uma vez, né, que nessa noite a gente possa estar sensível à voz do Senhor. Se você precisa, né, que Deus entre na sua casa nessa noite, assim como que eu preciso. Assim como eu estou aqui ministrando essa palavra, eu também preciso de um governo diferenciado de Deus dentro do meu lar. Diferenciado dentro da minha casa. Eu preciso da liderança vinda de Deus para mim poder instruir os meus filhos. A minha casa, hoje eles são pequenos, mas eles vão crescer. E eu sei que quanto mais eles crescerem, mais difícil vai ficando. Eu fiz um curso para trabalhar com crianças e tem uma pesquisa, né, que indica que quanto mais cedo você conseguir tocar o coração do seu filho com a palavra de Deus,
mais fácil vai ser dele ficar na presença do Senhor. A palavra de Deus diz isso em Provérbios, né? Ensina o seu filho no caminho. Mas a gente não pode só ensinar os nossos filhos a serem religiosos, a entrar na igreja, vir à igreja, participar do culto e ir embora, né? Muitas das vezes a gente leva as crianças para a escolinha e a gente não leva eles lá para eles não incomodarem o culto. A gente leva eles lá para eles prestarem o culto ao Senhor da maneira deles, da maneira com que eles entendem o que é um culto. Mas eles já são adoradores, eles já são servos do Senhor. Eles não saem do culto para não incomodar o culto, eles saem daqui para adorar o Senhor na liturgia, na forma com que eles entendem. Então, quanto mais cedo a gente conseguir tocar o coração dos nossos filhos com a palavra de Deus, mais fácil vai ser deles permanecerem no caminho do Senhor, né? E Noé, eu tenho certeza que bem antes dele ser chamado por Deus, dele ouvir, né, esse chamado de Deus, ele já era um homem que caminhava com Deus, que caminhava com o Senhor, porque não foi difícil dos filhos dele, da família dele, nem das noras deles, né, obedecer a ele e caminhar com ele. E talvez, né, na nossa casa esteja faltando para o milagre da salvação, para o milagre, né, do Senhor ser operado, né, dentro dos nossos lares, é ouvir mais a voz de Deus, né, é ser totalmente dirigido mesmo pelo Senhor, porque às vezes a gente quer fazer da maneira que a gente quer, às vezes a gente até escuta Deus falar, mas a gente quer fazer do jeito que a gente quer, a gente não quer obedecer aquilo que Deus mandou fazer, né, a gente não caminha na direção que Deus nos deu, a gente não caminha, a gente não persevera naquilo que Deus mandou a gente fazer. Então, às vezes, o que está faltando, né, para Deus operar o milagre da salvação dentro da minha casa, da sua casa, no nosso lar, né, é ouvir a voz do Pai, é estar sensível à voz do Pai. E eu quero falar mais uma vez sobre algo que Noé, ele desenvolveu. Ele desenvolveu a habilidade do comprometimento e da unidade. Gente, isso é muito importante. Como eu já disse aqui, Noé, a família de Noé correspondeu à sua voz. Por quê? Noé era um homem comprometido. Noé estava ali em unidade com a sua família. E às vezes a gente quer que os nossos filhos, que a nossa família, ela se comprometa, mas a gente não é comprometido. A gente não está em unidade. E aí não tem como você convencer alguém de algo que você mesmo não faz, de algo que você mesmo não vive. Então não teve dificuldade para eles corresponderem à voz de Noé, porque Noé era um homem comprometido. Ele se comprometeu assim, rapidamente com o Senhor. E isso também me chamou muita atenção. Deus falou comigo também sobre isso. E eu aprendi que a gente precisa ter comprometimento para que nossos filhos, né, nossa família possa ver esse comprometimento, essa unidade nas nossas vidas e reconhecer, né, e quando a gente chamar, rapidamente também eles atentar. E eu quero falar, gente, também muitas coisas o Senhor ele ministrou através dessa palavra no meu coração. E Noé ele desenvolveu a habilidade de conviver e de superar dentro da arca. E eu fiz um estudo aqui, foram 370 dias dentro da arca. E Noé, capítulo 7, versículo 6, diz que Noé era da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas vieram sobre a terra. E no capítulo 8, versículo 14 ao 16, diz: no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, juntamente com a tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Então, eles tiveram que desenvolver a habilidade de conviver e de superar. E conviver não é fácil, né? Conviver é muito difícil. Principalmente dentro de casa. Talvez seja fácil conviver aqui na igreja alguns minutinhos, né? Que a gente fica, ou algumas reuniões.
Mas um pouquinho que a gente passa mais, a gente já vai descobrindo as características, né, o temperamento, que cada um tem o seu, né? E a gente deve aprender a amar, cada um com o seu, da maneira que é. A gente não deve tentar mudar. Quem muda, quem tem, né, o poder de fazer isso é somente Deus, né? E a gente vê que a gente tem maturidade quando a gente é capaz de amar, né, de respeitar a pessoa com o temperamento dela, da maneira dela. E a gente vê aqui que Noé, ele tinha essa habilidade também de conviver e de superar, porque eles passaram esses dias todos e saíram da arca. Então, que nós possamos pedir ao Senhor, né, que nos dê essa habilidade de conviver, não só na nossa casa, na nossa família, mas também na igreja. Às vezes tem algum irmão que é mais difícil, né, de lidar, alguma irmã. Tenho não, tá, gente? Eu convivo com todos vocês, mas se Deus colocar, né, que a gente venha desenvolver essa habilidade. Eu aprendi que quando Deus coloca pessoas difíceis na nossa vida, é para nos ensinar, né, a ter paciência e amar, para aflorar aquilo que vem de Deus dentro de nós, né? E eu quero falar sobre a arte da convivência, gente. É uma arte mesmo, né? Você imagina conviver dentro da arca com animais, fezes, barulho, limitação de espaço, estresse. Meu Deus, muito difícil, né? Mas eles permaneceram unidos como família. E é isso que Deus quer de nós, né? Que independente do barulho, do cheiro, independente das limitações, do pouco espaço, da pouca privacidade, que a gente venha permanecer unido como família, que a gente venha permanecer unido, né, como igreja. Deus, Ele quer isso de nós. Que nós venhamos pedir ao Senhor, nos dá, Senhor, essa habilidade de conviver, de superar. Nos dá, Senhor, essa arte da convivência. E eu quero falar também sobre os filhos, gente. Os nossos filhos, eles têm muita necessidade. Como eu já disse, usei a Ana aqui como exemplo. A gente se preocupa que o nosso filho tem que comer, tem que vestir, que tem que calçar. A gente se preocupa com tudo isso, né? Eles têm muitas necessidades. Mas a maior necessidade que o meu filho, o seu filho, ele possa vir a ter é a necessidade de Deus. E dessa a gente não pode se esquecer. Porque às vezes a gente fica tão preocupado que a gente tem que suprir várias necessidades. Mas se esquece dessa, né? E a gente aprende com Noé, com Jó, que depois de seus filhos fazerem festa, né? Jó ia lá, eu vou orar, oferecer sacrifício para Deus. Vai que alguém pecou, alguém, né, desmereceu Deus, alguém fez algo que não agradou a Deus. Então, Jó, assim como Noé, ele se atentava para as necessidades dos filhos dele espirituais. E é tempo da gente se atentar para as necessidades dos nossos filhos espirituais, né? A gente deve buscar para os nossos filhos, ainda que eles não busquem. A Ana ainda não sabe orar, não sabe buscar. Mas eu já oro para que Deus prepare um varão abençoado para ela. Eu já oro para que ela cresça, né, nos caminhos do Senhor. Deus já me mostra. Um dia eu estava conversando com uma amiga e falando sobre isso. Que às vezes a gente não quer enxergar, mas Deus mostra áreas que a gente precisa repreender na vida dos nossos filhos. E depois, quando cresce, não tem como esconder. Mas Deus te mostrou quando era pequeno. Você não quis orar. Você não quis repreender, você não quis exortar. Agora cresceu e não tem jeito, só Jesus. Só Jesus que pode mudar. Só Jesus que pode transformar. E Deus também mostra áreas na vida dos nossos filhos que a gente precisa abençoar. Talvez dentro da sua casa tenha um levita, um missionário. Talvez dentro da sua casa tenha um pastor. E Deus quer levantar, quer que você instrua aquele seu filho nesse caminho. Porque quem dá a direção e o caminho é o Pai. Nós é que temos esse papel, é nosso. Nós é que temos que fazer isso. Então que nós venhamos atentar, né, para as necessidades espirituais dos nossos filhos.
Nós precisamos entender, né, e nos preocupar com isso. Assim como eles têm que comer, beber, nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser dependentes de Deus. E Noé, ele ensinou os seus filhos a serem dependentes de Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus, eu creio que ele chamou, fez uma reunião de família e falou: ó, Deus falou que vai chover, mandou que eu construísse um barco. Esse é o propósito de Deus. E fora dele não há vida, só morte. Fora desse propósito, não há vida, só há morte. E é assim que a gente tem que instruir os nossos filhos. Olha, Deus é o caminho, a verdade e a vida. Fora desse propósito, só há morte. Você pode escolher o caminho da bênção, o caminho da maldição. Mas nós temos que instruir os nossos filhos, falar com eles sobre isso, entender, né, e fazer que eles entendam que eles são totalmente dependentes de Deus. Eles não são dependentes de mim e de você, eles são dependentes de Deus. Eles têm que depender somente de Deus. Eu custei entender isso até o dia que Deus levou minha mãe, que eu era muito dependente dela. Eu falava assim: quem tem mãe tem tudo, eu não preciso de me preocupar com nada. Eu posso fazer o que eu quiser, porque minha mãe, ela sempre vai estar aqui para me resgatar, para limpar todas as coisas erradas que eu fizer. Mas não, chegou um tempo que Deus levou ela. E eu entendi que eu era dependente de Deus. E foi doloroso para mim entender isso. Eu tive que entender isso da forma pior possível. Então, explique para os seus filhos que eles são dependentes de Deus. E não de você. E não do pai. É dependente de Deus. E nós precisamos, né, colocar isso no coração dos nossos filhos. Dizer para eles que eles têm que ser dependentes de Deus. Que Deus é que instrui, que Deus é que protege, que Deus é que aponta o caminho, que Deus é quem dá a direção, que Deus é que vai proporcionar tudo que eles quiserem. Às vezes os meus filhos falam: mãe, eu quero isso, eu quero ser isso quando eu crescer, eu quero fazer. Se Deus tiver esse propósito na sua vida, meu filho, Ele vai fazer. Agora, se Ele não tiver, Ele não vai fazer. Aprenda isso. Você é dependente de Deus. Vai cumprir na sua vida a vontade de Deus. E eu quero estar passando para responsabilidade e o cuidado com o entorno. Gente, isso parece bobo, mas não é. Noé e a sua família desenvolveu essa habilidade da responsabilidade com cuidado com o entorno. Noé e a sua família eram responsáveis por cuidar de todos os animais que estavam na arca, responsáveis por toda a higiene, organização, alimentação e administração. E a gente fala isso, parece que é bobagem, né? Mas tem famílias que se acabam por causa disso, porque não se atenta com o entorno, porque não sabe administrar, não sabe somar. E isso parece bobo, né? A gente fala, parece bobo, mas a maioria das brigas dos casais nos lares, dentro de casa, é por causa da má administração com o entorno. Não é, mulheres? Traz tanto transtorno, tanta confusão. Mas aqui eles souberam administrar bem. Cada um tinha a sua tarefa. Cada um tinha a sua responsabilidade. E juntos, todos, né, administraram bem a convivência ali dentro daquela arca. Porque eles entenderam que eles eram uma família e que estavam em equipe ali, todos a serviço de Deus. Então parece algo bobo, mas não é. Muitas vezes, famílias se desfazem, casamentos, por causa dessa má administração no entorno. Eu tenho que estar atento às debilidades do meu esposo, e ele também comigo, e as crianças também. Eu preciso instruir os meus filhos a me ajudar com o entorno, porque senão eu não consigo administrar minha casa. De repente eu estou muito atribulada, e aí fica difícil de ouvir a voz de Deus. Fica difícil de administrar. Fica difícil de eu conseguir compreender a necessidade do meu esposo e ele a minha necessidade. Então, o entorno parece bobo, mas não é. Até nisso Deus pensou. Até nisso Deus instruiu.
E Ele está nos instruindo aqui nessa noite. Não ache que isso é bobagem, não pense que isso é bobagem, porque o entorno traz muito transtorno. E nós precisamos que a glória de Deus esteja dentro da nossa casa. Que a glória de Deus seja manifestada dentro das nossas casas. Então, o entorno não é algo bobo. O entorno é algo espiritual, se você estiver ligado com Deus, né? O entorno, quando nós pensamos e olhamos, né, para tudo que está em volta de nós, com o olhar de Deus, as coisas fluem de uma maneira diferente. E Deus falou muito isso comigo. Porque na minha casa eu tenho muita dificuldade com o entorno. Eu não sei vocês, mas eu tenho. E eu tenho vivido muito transtorno por causa do entorno. Mas em nome de Jesus, eu recebi essa palavra. Eu creio que Deus ele vai operar dentro da minha casa. Assim como Ele vai operar na casa de vocês. Eu quero falar sobre confiança e paciência. Eles também desenvolveram isso dentro da arca. Eles tiveram que esperar em Deus com paciência. Eles tiveram que, embora a chuva já tivesse parado, eles tiveram que esperar. Não foi assim que a chuva passou que eles saíram. E talvez, né, a chuva já, a tempestade já cessou. Não esteja mais aquela tempestade tão grande. Mas ainda tem que esperar. Ainda eles tiveram que esperar. Né? A tempestade talvez já cessou, já baixou, a chuva e as águas já baixaram, mas ainda é tempo de esperar, né? E eles esperaram com paciência, confiaram no Senhor. Eles desenvolveram a habilidade de esperar e de confiar. E às vezes a gente também precisa de desenvolver, né, essa habilidade, porque às vezes a gente quer tudo para agora, a gente não quer esperar. A gente acha que está demorando, a gente acha que Deus não vai fazer. A tempestade já até passou, nem está com raios e relâmpagos. E aí a gente fala, mas ainda, Senhor, mas ainda era tempo de esperar. E eles desenvolveram a confiança e a paciência. E como nós precisamos desenvolver isso no nosso dia a dia. E entender, né, que esperar faz parte do propósito de Deus nas nossas vidas, com nossos filhos, com nosso esposo, com a nossa esposa. Talvez a gente quer que algo mude muito rápido, algo aconteça muito rápido. Mas Deus ainda quer trabalhar em nós a habilidade de esperar, a habilidade de confiar, a habilidade de descansar no Senhor. Eu continuo esperando, aguardando muitas coisas acontecerem ainda na minha casa, no meu lar. Eu quero falar também para terminar. A palavra que o Senhor deu é aqui. Se eu passar, eu vou estar falando de mim mesma. A família é um projeto de Deus. E dentro daquela arca estava o que Deus queria que recomeçasse, a nova terra. Vocês já pararam para pensar se não fosse a família de Noé? Porque dentro de uma humanidade só ficou uma família. Se não fosse a família dele, né? A gente veio da família de Noé. Se não fosse a família de Noé, talvez, né, Deus também está olhando para mim e para a sua família como esperança para muitas outras famílias, como um ponto de partida para outros lares, para outras casas. Então permaneça firme com a sua casa, permaneça firme com a sua família, independente das circunstâncias. Não desista do seu lar, não desista da sua casa, não desista do milagre da salvação, porque o maior milagre que Deus pode operar é o milagre da salvação. Eu preciso de um milagre da cura, eu preciso de vários milagres na minha vida, na minha casa, na minha família, mas o maior milagre que Deus ele pode operar é o milagre da salvação. E Deus contou com a família, né, de Noé, para que recomeçasse a nova terra.
uma família que ouve a Deus, que ouve Deus, que se respeita, que permanece unida diante dos maiores desafios. Essa família foi aprovada por Deus. Essa família venceu, né, os maiores desafios, porque é muito fácil a gente falar, Noé entrou na arca, ouviu a Deus, Noé era o cara. Noé passou por muitos desafios. E não só sozinho, né? Sua mulher, que adjuntora que Deus colocou do lado de Noé, né? Porque para acompanhar um projeto desse, ela era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher que era submissa ao seu marido. Que Deus venha levantar mulheres também assim, né? Que são submissas aos seus maridos, e que Deus também venha levantar líderes como Noé, homens, sacerdotes como Noé, que lideram sua casa, sua família, com garra, com determinação. Quero estar lendo aqui. Que a família de Noé viu que tudo aquilo que Deus colocou no coração dele, tudo que Deus falou com ele era de verdade. Era tão de verdade que ele se empenhou com toda a sua força, com todo o seu coração. E quando Deus ministrou isso no meu coração, foi algo que me marcou. Porque Noé, ele pegou aquele projeto que Deus entregou para ele e viveu, se comprometeu, se entregou, se empenhou de verdade. E às vezes falta isso nas nossas vidas. Falta passar a verdade para os nossos filhos, né? A gente está aqui de frente com a verdade. Mas muitas das vezes falta a gente passar essa verdade para os nossos filhos, para a nossa família. Mas Noé, ele não teve essa dificuldade. Ele viveu de forma tão intensa aquilo que Deus colocou no coração dele, que contagiou a sua família, contagiou a sua casa. E Deus, ele me convidou a viver, né, aquilo que ele colocou na minha mão, aquilo que ele confiou a mim de verdade, com uma intensidade que alcance o coração dos meus filhos, que alcance o coração do meu esposo, que alcance toda a minha casa, toda a minha família. Porque quando é de verdade, quando não é simplesmente algo que a gente só fala da boca para fora, ou algo que só a gente demonstra em alguns momentos, quando de verdade, quando é de verdade, a palavra de Deus, ela tem efeito. Ela tem efeito, os ensinamentos de Deus, ela tem efeito, ele tem efeito, ele surte efeito. A palavra de Deus é poderosa, a Bíblia é poderosa, a presença de Deus é poderosa. Então, às vezes está faltando nas nossas vidas é viver de forma intensa e verdadeira e transmitir isso para as pessoas. E foi isso que Deus, ele me chamou a atenção, e eu quero terminar dizendo: não desista diante dos maiores desafios que você vai viver, que você vai enfrentar, que nós vamos viver. Todos os dias nós enfrentamos desafios. Eu mesma, para chegar aqui, enfrentei um grande desafio. Não foi difícil, não foi fácil, foi difícil. A gente sofre batalhas espirituais. A gente tem que vencer a gente mesma, a nossa vontade, o nosso querer. Falar que a gente quer fazer a vontade de Deus é muito fácil, mas fazer de verdade, a gente tem que vencer desafios. Não desista da sua família. Deus lhe capacita e espera que você use as habilidades que Ele lhe dá para a glória dEle. Se as lições de Deus na arca nos acompanharem, nossa família irá bem. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus, ele possa visitar cada lar, cada família, em nome de Jesus.